Oi pessoal, bom dia! Hoje a gente vai fazer um conjunto americano. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma folha de TNT e 2 pedaços de tecido, tá? Eu peguei floridos, que eram os que eu tinha em casa. Então vocês veem o que vocês têm em casa e vocês escolhem, tá? A gente vai precisar que ele tenha 45 centímetros de largura por 32 de comprimento, tá ok? Então a gente vai precisar de 3 pedaços de tecidos, que na verdade seria um de TNT e 2 de tecidos, no tamanho de 45 centímetros de largura por 32 de altura, tá bom? Então vamos lá? Depois que a gente cortar, a gente precisa unir essas peças, tá? De tecido. Então a gente vai colocar ela direito com direito, né? Fazer um sanduíche. E por cima a gente vai adicionar o TNT, tá? A gente vai fazer com TNT porque ele fica de uma forma mais bonita, mais glamurosa, tá? Pode ser com R1 e R2 a manta, porém fica muito grosseiro, muito grosso. Então a gente vai fazer uma costura com mais detalhe, tá, pessoal? Vai ficar super bonito também, tá? Então a gente vai colocar ele direito com direito e depois, por cima, a gente vai adicionar o TNT, tá? Eles todos são do mesmo tamanho, tá, pessoal? Isso, aí depois a gente vai colocar os alfinetes para prender. Eu vou deixar ele todo bonitinho. E vamos colocar os alfinetes para prender, tá, pessoal? Depois de prendermos com os alfinetes, a gente vai fazer uma margem de costura de 1,5 centímetro em toda a lateral desses tecidos, tá, pessoal? Aqui eu tirei o tecido e coloquei só o TNT, porque fica mais fácil para riscar, tá, pessoal? Então, é da escolha de vocês. Se vocês querem prender direto e depois fazer a margem de costura de 1,5 centímetro ou fazer ele separado, tá? Aí a gente vai riscar toda a volta dele. Eu tô fazendo com lápis porque a gente vai passar costura, isso tá na avesso, então não tem problema. Mas se vocês tiverem aquele giz de alfaiate ou aquela caneta que apaga depois, é melhor, tá, pessoal? Então vocês vão marcar toda a volta, riscar esse 1,5 centímetro em toda a volta dele. E nessa parte onde estou fazendo por último, a gente vai deixar uma abertura de aproximadamente 10 centímetros, tá, pessoal? Porque essa abertura vai ser quando a gente conseguir tirar o avesso, né? De colocar o tecido no direito depois de costurar. Então agora, pessoal, depois de ter marcado, a gente vai fazer a costura, tá? Passar por esse risco que a gente marcou agora de 1,5 centímetro. Lembrando que tem uma abertura de 10 centímetros que a gente vai deixar aberto para quando a gente conseguir terminar de costurar, a gente colocar o tecido do lado direito, tá? Aqui eu já costurei, tá, pessoal? Então, eu já fiz todo o contorno da costura, deixei a parte de 10 centímetros aberta e agora a gente vai cortar esses cantos para quando a gente virar o tecido e deixar ele no direito, esses cantos não atrapalharem, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar essas pontas de todos os lados para quando virar ficar bem bonitinho, tá, pessoal? Então, pessoal, depois de cortar essas pontinhas, a gente vai desvirar ele. Então, a gente vai colocar ele no sentido direito, né? O tecido no direito, por isso que é importante ter essa abertura de 10 centímetros, tá? Que vai ser por esse buraquinho que a gente vai passar ele. Depois disso, olha como que ficou. Eu deixei com as pontinhas já todas bonitinhas. E agora, a gente vai fazer uma costura de 0,5 centímetro em toda a volta, tá? Como esse tecido, a gente deixou uma margem de 1,5 centímetro, então a gente não vai precisar fechar a boca. A gente vai só costurar toda a volta dele, inclusive essa boca, com esse 0,5 centímetro que já vai deixar ela fechada, tá, pessoal? Então, olha como que vai ficar. Aqui eu já costurei, já tá com essa margem de 0,5 centímetro. E olha como que ficou a abertura. Fica com essa aberturinha assim, mas não atrapalha, tá? Porque a margem de costura é 1,5 centímetro. Tá ok, pessoal? Então, eu já costurei toda a volta dela. Tá super bonitinho já. E agora a gente vai fazer a parte mais legal, que é o quê? É o detalhe desse jogo americano.
Tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar, eu acho que aqui dá pra mostrar melhor, olha, tá com essa margem de meio centímetro, tá? Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai marcar 6 centímetros para dentro a partir dessa margem de costura, tá? Então, a gente vai desconsiderar esse meio centímetro que a gente costurou e a gente vai marcar 6 centímetros para dentro. Lembrando que é a partir dessa margem de costura que a gente fez. Então, a gente desconsidera esse meio centímetro e a partir desse meio centímetro que a gente começa a marcar esses 6 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer todo esse contorno, marcando esses 6 centímetros. E vamos riscar ele, porque a gente vai fazer esse detalhe, tá? Depois de a gente riscar, a gente vai fazer uma costura decorativa. Então, se vocês fizerem na máquina, vocês vão pegar um ponto que vocês gostam, que é decorativo, para marcar, passar a costura em cima desse risco que a gente marcou, olha. Dá para ver melhor aqui, tá? Então, a gente vai costurar toda o contorno desses 6 centímetros que a gente fez com essa costura decorativa, tá, pessoal? Agora, eu já fiz esse ponto decorativo e olha como que ficou, pessoal. Vou aproximar para vocês verem. Olha como que ficou super bonitinho esse detalhe, tá? Então, vocês podem estar fazendo o detalhe que vocês acharem melhor nesse quadrado, né? Nesse retângulo que a gente fez de 6 centímetros, tá? Então, eu fiz todo ele nesse contorno da costura. E é isso, vocês podem estar fazendo com outras cores, mistura de cores, tem agora também para o Natal. Então, vocês podem fazer várias coisas super bonitas com esse jogo americano, tá? Vocês podem estar fazendo 2, 4, 6, depende também de quantas pessoas vocês estão pensando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.